E hoje estamos recebendo a Mônica da Smart Importada e também da Engenharia Civil, Mônica Pô. Seja bem-vinda, Mônica. Obrigada, gurias. Estou muito feliz pelo convite. Eu sempre assisto podcast de vocês e assisti quase todos. Adoro assistir podcast, estou muito feliz pelo convite mesmo. Fiquei muito feliz. E a gente quer saber um pouquinho aí, há quanto tempo você empreende e como começou tudo isso, né? Nessas duas áreas que são bem distintas. Então eu sou a Mônica, né? Eu sou formada em Engenharia Civil. Eu estou atuando, então, como Engenharia Civil. E também eu tenho a Smart Importado, né? Que é uma loja que vende iPhones novos e seminovos online. Então tudo começou quando eu fui fazer faculdade lá em Juí, né? Eu sou de Tiradentes, então eu comecei a morar lá e fazer faculdade, cursar Engenharia Civil. E aí fiquei acho que 1 ano e meio por aí só estudando, né? Então meus pais meio que me bancavam. Só que aí chegou um ponto, né, que eu precisava de dinheiro. É chato ter que ficar pedindo, né? E aí então eu consegui um emprego tipo totalmente fora da minha área de engenharia, que era na área de vendas. Era o meu primeiro emprego. E foi muito bom mesmo, assim. Lá em Juí, daí? Lá em Juí. Eu morava, né, lá num apartamento, eu tinha que pagar aluguel, né, tudo. Então esse emprego eu ia trabalhar o dia inteiro e eu ia conseguir me sustentar lá, né. Tipo, a faculdade eu não pagava, eu tinha FIES, né. E aí eu então comecei a trabalhar na área de vendas, e foi muito bom porque eu aprendi a vender, né, a me comunicar, a trabalhar, né, a vender e tal. E aí eu fiquei nesse emprego acho que uns 3 anos por aí. Tipo, Aí mais ou menos 1 ano antes de me formar, daí eu pensei, e agora, né? Tô quase me formando, ainda não trabalhei na área, o que eu vou fazer? Aí eu pensei, ou eu tento então melhorar na minha parte de vendas, né? Porque eu era vendedora, virar gerente, ou né, subir de cargo, ou eu tento trabalhar na área de engenharia. Aí então eu pensei, vou largar tudo e começar do zero e vou tentar na área de engenharia. Só que lá, eu não ia conseguir um emprego de engenheira logo, né? Nem tava formada. Então eu decidi voltar, morar com os meus pais de novo. Já tava morando 7 anos sozinha. Eu larguei tudo e voltei pra Tiradentes, morar com meus pais. E daí eu ia então de Altres pra lá pra terminar a faculdade. E aí eu comecei a enviar currículo. E eu consegui um estágio, então, na área de engenharia. Uma construtora aqui em Três Passos, da Luana Miller, né? Então foi ela que abriu as portas pra mim, né? Então eu sou muito grata a ela, porque ela me ensinou tudo, assim. E aí, então, eu consegui esse estágio. Só que eu era estagiária, né? Não tinha carteira assinada, né? Tipo, ganhava o salário de estagiária. E aí, eu precisava de dinheiro, né? Porque, tipo, lá em Gil eu tava acostumada a ganhar um valor. Daí tu chega ali, tu ganha bem pouco, né? E ainda costuma viver com o que a gente ganha. E ainda com esse valor eu pagava a minha posse. Então, tipo, acho que sobrava R$50, assim, por mês. Dá nem pra comer o lanche. E daí, então, eu comecei a... Eu ainda não era formada, eu conseguia trabalho online. Eu me inscrevi numa plataforma e daí eu fazia projetos online. E foi dando super certo. Daí eu fui, tipo, comecei a fazer, então, os projetos online. Eu trabalhava lá durante o dia, daí eu estudava. E nos dias que eu não tinha aula, eu fazia esses projetos. No final de semana também tava fazendo projeto. E nisso eu fui montando, tipo, o meu portfólio, né? Fui, então, montando... Pegando experiência também, né? E fui fazendo, assim, as fachadas de casa, né? Então, eu fui montando um portfólio. E aí, automaticamente, eu fui postando, assim, e começou a aparecer cliente, né? Nesse meio tempo, eu me formei. E aí, ela me contratou, né? Eu já tava de CLT lá. Aí eu me formei, aí fiquei trabalhando lá, daí um dia eu lembro que eu precisava de um celular. Eu tinha a Apple 5S. E aí eu precisava do celular e eu não tinha muito dinheiro, sabe? Eu tinha bem pouco, na verdade. Porque o dinheiro que eu tinha eu fui usando nesse período, né? Aí eu comecei a pesquisar, né? Onde é que eu podia comprar mais barato. Na época, aqui na cidade só vendiam mais os novos, né? Então era um valor bem absurdo. E nem tinha, acho que, muita opção. Não tinha lugar muito, que vendia, né? Tipo, não. eu lembro que tinha uma ou outra loja e era caríssimo, era né? caro. Muito alto Era o valor. bem caro. E daí eu fui pesquisar e tal, daí eu descobri um tal de curso que vendia, que explicava como é que importava iPhone seminovo.
eu me interessei e ainda gastei um dinheiro, fiz esse tal de curso. Pensei, vou importar meu celular. Daí, importei, daí quando chegou eu testei e deu certo. Assim, meu, que loucura isso. Aprendi a importar. Assim, meu Deus, vou importar outro, né? Pra ver o que dá. Vai que eu vendo, né? Daí ele demorava na época pra chegar, sabe? Ele demorava tipo uns 25 dias. Daí chegou, daí eu pensei, vou botar no Facebook pra vender, né? Meu, eu vendi no outro dia, assim, no máximo. Um dia eu vendi pra uma menina lá de outra cidade, bem longe ela era. Veio buscar o celular. E daí eu pensei, meu Deus, com esse dinheiro eu vou comprar mais um? Né? Eu tava assim. E daí eu comprei mais um. E daí foi indo, foi vindo, eu vendia, daí eu comprava um, daí de repente tava comprando 2 em 2, daí de repente 3 em 3. E daí um dia eu pensei assim, gente, eu tô com uma oportunidade na mão. Sim. Eu posso começar a vender. Eu já tinha saudade de vender, né? Sim. Porque lá em Juiz eu vendia, né? E eu atendi, tipo, muitas pessoas por dia, eu tinha um pouquinho de falta disso, eu gostava bastante. Do contato, né? E aí eu pensei, vou transformar isso numa empresa. E daí eu criei um Instagram, assim, bem aleatório, eu fiz uma capa no Canva, ainda o nome era Polimports, e embaixo era Smart Portátil, sabe? Uma coisa assim, bem organizada. Começou a empreender com o que tinha, com o que sabia e foi indo. E daí eu tava, tipo, eu tinha bem pouco caixa, bem pouco mesmo. E aí eu falei, mãe, eu vou abrir uma loja de celular, vai ser online. E minha mãe, meu Deus, lá vem. Porque daí eu sempre tava inventando nome. E daí eu sou engenheira, tu tem que focar nisso agora. Daí eu disse, não, mas isso vai dar certo, porque eu não conheço ninguém que faz isso aqui, e eu vou. E fui indo, assim. Eu acho que foi uma das primeiras, né? Foi. Pelo que eu lembro, assim. Tinha mais gente, com certeza, né? Só que eu na minha época, eu não conhecia. Então, acho que tu que investiu um pouco isso. mais tipo, na divulgação, Isso. no Instagram, nas redes sociais, e aí começou a aparecer, né? Isso aí, daí eu então tava com depois eu troquei um pouco, melhorei lá o meu Instagram. Coloquei lá uma logo melhor, né? Smart Portátil. E aí nesse meio tempo eu também troquei de emprego, eu fui pra outra construtora e fiquei trabalhando lá. E daí a Smart Portátil já tava um pouquinho melhor. Daí eu comecei então a estudar sobre empresa. Tudo que tinha que fazer. E daí um dia eu vi um vídeo, assim, porque eu assisto bastante podcast mesmo. Aí eu vi um vídeo, o cara falando assim, se você quer que a tua empresa decole, você tem que investir em marketing. E aí eu pensei, não vai adiantar muito investir em marketing no meu Insta, porque quase ninguém me segue, né? E daí eu fiquei olhando, assim, o Instagram, né, as empresas, daí eu lembrei da Letícia. Então a Letícia foi a minha primeira e hoje é a única influenciadora que eu tenho, né? Até hoje eu tô com ela. Muito grata. Aí eu falei pra Letícia então fazer a propaganda, expliquei pra ela, né, como era o meu negócio. E aí a Letícia então começou a fazer a propaganda, realmente tem bastante alcance o teu Instagram, sempre falo. Obrigada. E aí os meus amigos começaram a compartilhar, né? E aí tava dando tudo muito certo. Eu lembro que eu tinha um caderninho com fila de espera pra comprar celular. Porque eu não tinha dinheiro pra comprar, sabe? Eu tinha pra comprar pouquíssimos. E eu tinha assim uma fila, né? Então eu ia atendendo a fila. E daí eu decidi fazer um empréstimo. Eu nunca tinha feito um empréstimo, né? Daí eu então pensei, vou fazer um empréstimo. Com medo. E eu pensei assim, o máximo que vai acontecer é eu ter que vender a preço de custo todos e quitar o empréstimo. Sim. Né? Aí então foi muito rápido eu paguei esse empréstimo. Assim, eu paguei ele bem rápido. A gente tem que ter um passo de coragem, né? Sim. A gente fica pensando assim, vou, não vou, e se tu não vai, não acontece nada. Agora se vai... Bem isso. E aí deu certo. E aí, então, eu ainda estava nessa construtora, só que nessa construtora eu levava os meus clientes para ela, né? Então, eu conseguia trabalhar durante o dia ali nos meus projetos, nos deles, e de noite eu atendia a Smart Portátil. Só que eu perdia bastante venda, porque às vezes o cliente queria ir lá de tarde e eu estava trabalhando, né? Eu podia sair do meu emprego. E eu trabalhava todo meio-dia e de noite. Daí, tipo, chegava em casa, trabalhava até 10, meia, 11 horas, até que eu respondia, né, todo mundo. Mas voltando, né? Sim, também. e daí chegou um tempo, assim, que eu percebi que a minha cabeça já não tava mais lá, né? Eu tava lá na empresa, mas eu tava pensando, meu Deus, eu podia estar vendendo, né? Então, eu já tinha meus clientes fixos ali da engenharia e
os clientes da Smart, né? Então, daí eu decidi, então, sair da empresa com muito nervosismo, porque eu até então só era CLT, né? Eu nunca tinha pensado que isso ia dar tão certo tão rápido. Então, daí eu decidi empreender. Então, daí hoje faz, acho que 2 anos que eu tô trabalhando só com a Smart. Só, né? Com a Smart e com a engenharia. Então, faz uns 2 anos. Por conta daí, né? Isso, por conta. Eu lembrei, na verdade, quando tu comentou da Leite, que quando eu comprei meu celular contigo, foi através da Leite também, que eu lembro que eu cheguei lá eu também achei. Não, e tu perguntou, né, tipo, da onde que tu tomou conhecimento, enfim, e tipo, a gente acaba, né, vendo, então é bom, tipo, tu vê que dá resultado, né, por investir nisso e tá aparecendo também. E no início eu era bem ignorante com essa coisa de influenciadora, porque eu até devo ter feito uma proposta, eu lembro. Com tantos que tu vender por causa de eu te dou porcentagem. Daí a Letícia me explicou, não é assim. Daí eu fui começar a estudar como é que funcionava o trabalho de influenciadora, né? É porque ela fica ali falando, mas não toma conhecimento, né? Que nem tu falou, às vezes as pessoas querem vender, vamos dizer também o produto, mas não sabem como vender. Se tu não for buscar, se tu não for pegar informação, tu vai ficar perdida naquela área, então tu não vai valorizar o trabalho do outro também, né? Mas aí depois que a gente entende bem como é que funciona, dá um retorno bem bom. Ainda mais que eu tenho só a Letícia, né? Então todo mês ela tá ali falando, né? As pessoas sempre entra gente nova, né? Sim. Vai me Eu acho que é um conjunto também. Às vezes eu vejo que muitas empresas colocam a responsabilidade só em cima do influenciador, sabe? Sim. E é uma coisa assim, não é eu vou falar, eu vou mandar as pessoas lá, mas se a Mônica não estiver pronta para receber as pessoas, não saber atender, não ter um produto bom, de qualidade, um atendimento, não vai rolar, vai acontecer uma venda, depois não vai mais acontecer, sabe? É um conjunto, assim. É um conjunto. Eu acho que isso falta, às vezes, um pouco de entendimento das empresas também. Elas acham que tipo, o influenciador tem a obrigação de vender, mas não é isso. Não, é uma propaganda, né? Sim. Tu tá falando, mas quem vai ter que fazer a venda ali é Quem vai finalizar é você, né? Sim. Na Smart, então, ocorre a venda, né, desses eletrônicos. Quais são, assim, todos os produtos ou marcas que tu vende lá? Sim, então hoje por enquanto, eu tô vendendo só iPhone, né? Que eu tenho bastante saída. Eu tenho acessórios que eu vendo pros clientes que estão comprando ali o celular. Eu trabalho só para a Apple porque eu até tive uma vez a oportunidade, se eu quisesse vender a Xiaomi. Da Xiaomi, que teve um tempinho atrás que deu um estouro. Só que assim, eu não conhecia muito a marca e eu só tive iPhone, daí eu não ia nem saber explicar, né, sobre o produto. Então, às vezes, não é bom tu só pensar no lucro, né? Tu tem que vender uma coisa que tu acredita, né? Então, eu sabia de cor, explicar ali sobre o produto da Apple. Então, eu acabei vendendo só isso e até hoje eu tô só vendendo Apple. Sim. Só iPhone mesmo. Eu acho que é importante, assim, tu vender um produto que tu realmente acredita, né? Quando eu tinha loja também, tipo, as marcas que eu trabalhava era porque eram marcas que realmente eu usava, eu gostava. Antes mesmo de eu vender, eu já usava, que nem tu falou, também tinha iPhone, né? Então eu acho que isso é um diferencial, assim, pra empresa, ela acreditar no produto também, tanto as marcas, os cremes que tu usa também, né, Ana? Sim. São coisas que tu confia que, tipo, tu usaria. Que tu sabe que vai dar resultado, ou quando acontecer alguma coisa, tu sabe o porquê, né, e sabe resolver. Isso, eu acho que isso é um diferencial, não querer abranger todo mundo, mas sim focar ali e pegar o que tu realmente gosta, sabe, e indica. E sobre a engenharia, como é que funciona? Tu faz projetos completos, faz interiores também? Assim, no início, eu fiz de tudo um pouco até para eu saber o que eu gostava. Mas hoje, então, eu trabalho somente com a parte de projeto de obra, né? Então, por exemplo, tu quer construir uma casa, eu faço o projeto da tua casa e acompanho a obra. Eu não tenho construtora que vai lá e executa a obra. Isso, quem sabe, é um projeto para o futuro. Mas eu tenho bastante parceria, né? Então, eu tenho parcerias com construtora, né? Depende do tipo de construção, eu já sei qual que eu vou indicar, né? Sim. Claro, o cliente não é obrigado, né? Mas ele sempre vai pelo que a gente direciona, assim. Então, eu então faço o projeto e eu vou lá e acompanho a obra, né? Eu acompanho a execução da obra. Eu acho que é importante também, tipo, quando a pessoa segue ali a instrução, né? Porque o teu contato também com a empresa que tu indicou vai ser mais acessível, né? Então ocorre a comunicação e facilita também. Daí eu já conheço o trabalho de muitos, que daí quando o cliente está fazendo ali uma casa comigo, dele precisa um interior, que é o que eu não faço, eu tenho que indicar, né? Tenho colegas de profissão que fazem, né? Então a gente indica também. Quando tem um outro serviço que
que eu não faço, porque a engenharia ela abrange várias coisas, né? Vários setores, assim. Então, às vezes uma edificação, né, que nem tu vai fazer uma edificação comercial, daí tu tem que fazer ali o estrutural, o arquitetônico, o elétrico, a fachada. Algumas coisas a gente pode até terceirizar, entendeu? A gente entrega tudo, mas terceiriza algumas coisas, né? Que a gente não tem ali, não faz habitualmente. Então eu tenho bastante parceria com colegas de profissão, né? Assim, que são minhas amigas, né? Meus amigos. Sim. E a gente se troca bastante, né? Se indica e dá tudo certo. Acho legal essa troca, quando um não quer passar em cima do outro, tipo, eu gosto mais disso, eu prefiro fazer isso, o outro faz aquilo, e a gente vai se ajudando, não querer, tipo, engolir tudo, né? Tem espaço pra todo mundo, eu sempre digo, tem as pessoas, às vezes, acham, já aconteceu bastante de eu ir numa obra, e aí a equipe do pedreiro, assim, falar mal de uma colega minha, achando que, tipo assim, eu tenho intriga porque ela é minha concorrente, sendo que a gente é amiga. Sim. E se indica, e quando uma não tem, quando uma tá cheia de projeto, passa pra outra, sabe? Então eu tenho bastante mesmo, assim, colegas que a gente acaba se indicando. Acho muito legal essa coisa. É bem bom. É coisa que complementa, não é, né? Tipo, não é passando em cima do outro, coisa assim. Sempre tem uma área que a gente se destaca mais, Sim. Né? Então, tipo, é bom que ali no conjunto tudo vai ser, né, o mais perfeito possível. Com certeza. E como tu tem as duas, né, empresas assim, quais o maior diferencial, assim, que tu nota, ou na captação de clientes, alguma coisa, né? Olha, na verdade eu tento equilibrar as duas, que nem eu tava falando pra vocês antes, né? Quando eu resolvi, então, levar a Firme, a Smart, né? Teve um pouquinho de preconceito, assim, nossa, ela é engenheira civil, tá abrindo uma loja de celular, provavelmente não tem um projeto que chega, eu sofri um pouquinho de preconceito, assim, no início. E, na verdade, foi totalmente o contrário. Até me surpreendi, assim, não era a minha ideia inicial, mas aí os clientes que compravam o celular de mim, eles me seguiam no meu pessoal. Eles viam que eu era engenheira, eles me seguiam na engenheira. E quando eu tava fazendo projeto pra eles, né? Então, na verdade, eu tento unir eles. Eu tento complementar um ao outro, né? Aí, às vezes, eu tô fazendo um projeto para um cliente e ele fala, meu Deus, meu celular tá muito ruim. Eu tenho a Smart importada, então... Vamos resolver isso aí. Então, assim, pra mim, eu tento unir, assim, não tem muita dificuldade na captação, porque a gente as pessoas vão te conhecendo, né? Sim. Então, eu acho que é bastante importante tu conhecer as pessoas, né? Tipo, que nem é uma autoridade. E esses dias que nem eu comecei a estudar inglês, né? Aí uma amiga minha falou, mas por que você não faz o inglês que eu faço online? Daí eu disse, não, eu quero fazer presencial, porque lá eu vou poder conhecer gente nova, eles vão saber que eu venho do celular, que eu sou engenheira, e realmente já vendi celular pro pessoal lá do inglês, né? Então, quanto mais pessoas tu conhecer, melhor. Claro. Quanto mais círculos tu tiver, mais contato, melhor. Enxergar as oportunidades, né? Eu acho que é isso que falta, às vezes, assim, porque em cada passo, cada área, né, tu vai enxergando as necessidades e vai conseguindo suprir. Isso mesmo. E ali sobre a engenharia, assim, eu ouço alguns relatos que, por ser mulher, falta um pouco de respeito dos pedreiros, alguma coisa assim. Como é que funciona contigo, assim? Assim, no início, a gente é nova, né? Não tem aquele medo de ir na obra. O pedreiro perguntava uma coisa que tu não vai saber. No início eu passei um pouquinho por isso. E no início, realmente, quando tu tá mais acanhado, ele parece que eles sabem daí. Então, no início a gente já não tem muita experiência. Eu tive um pouquinho de preconceito, assim, que tu vai aprendendo a lidar, daí tu vai pegando experiência, vai sabendo como a obra funciona e vai melhorando. Hoje em dia eu não tenho isso de preconceito. Eu converso bastante com as equipes e eu me dou muito bem com quase todos, assim, as equipes de pedreiro, porque eu escuto bastante a opinião deles. O que tu tem que ter é um jogo de cintura, né? Não adianta tu chegar lá e tu faz assim, assim, assim e assim como eu falei, pronto. Tu tem que ouvir a opinião do profissional. Até porque na prática, às vezes, né, eles que estão realmente com a mão na massa, tipo, a gente que tá ali
do lado, tu não enxerga às vezes, né? E assim tu consegue ter esse contato. Sim, a faculdade, ela é totalmente diferente do que é na obra. Na prática. A prática é totalmente diferente. Então, tem vezes que a gente faz um projeto numa casa e aí chega lá, tu pensa em executar de um jeito e o pedreiro não sabe fazer daquele jeito. Então, ele sabe fazer do jeito dele. Sim. Então, tu analisa a viabilidade, conversa com ele. Então, por isso que eu acho que eu me dou bem com eles, porque eu converso, eu escuto a opinião deles. Aí, até um dia um me falou, né? Eu acho que tu vai muito longe porque tu quer escutar o que a gente acha. Não quer falar o que tem que fazer. É que se o resultado final for o mesmo, não tem por que executar Sim. de tal forma, se dá pra fazer da outra, porque eles Sim. têm mais habilidade, né? Isso. Mas então, acho que assim, até o mundo tá mudando, né? Tem bastante engenheira civil formada. Tem muita mulher entrando no Isso, mercado em bastante. todas as áreas, né? E eles já estão se acostumando, assim, e eles estão respeitando bastante. Então, Eles claro, já às são vezes acostumados a ser mandado por mulher em casa, né? às vezes tem, assim, umas coisinhas, mas a gente vai levando na esportiva e vai... Tem que ter o jogo de Tem que ter um jogo de cintura, cintura, né? Ignora e segue pra frente. É isso aí. Tu tem alguma área física, assim, pra algum atendimento ou é tudo online, nas duas, assim? Então, por muito tempo eu atendi. Bom, eu tô 2 anos, né? Acho que 1 ano e meio por aí. Eu atendi os clientes na sala lá de casa. Antes, então, de eu sair do meu emprego, atendia lá em casa, na sala mesmo. Quando eu morava um período, até que minha casa ficou pronta, a gente morou um período lá na casa da minha sogra, atendia lá, né? Então, há pouco tempo, faz acho que 5, 6 meses que eu montei meu escritório, né? Aí, então, assim, como é que funciona? A Smart é 100% online. Eu faço a venda por lá, ou pelo meu WhatsApp, né? Os clientes já têm meu WhatsApp, são a Smart, chamo no Insta. É 100% online. Aí eu faço a venda por lá, eles marcam o horário para retirar o aparelho e eu atendo eles no escritório. E a engenharia, eu também fui acostumando os clientes assim, porque antes, quando eu era CLT, eu tinha que também marcar horário, porque eu não tinha escritório, né? Eu trabalhava lá nessa consultora e eles iam até lá. Então, todos já são acostumados a me chamar no WhatsApp e eles marcam horário. Então, eu atendo só com horário marcado. Eu tenho agora escritório para receber eles, mas se tu chegar lá agora, eu não tô, entendeu? Então, tem que marcar horário. Então, isso pra mim é muito bom, porque eu consigo me organizar, né? Liberdade de tempo. E isso daí eu consigo, eu não tenho nada marcado, eu consigo ir na obra, né? Então eu consigo me organizar bem. Consegue se focar e trabalhar também no projeto, né? Porque eu acho que atrapalha quando tu tá ali focado, desenhando, medindo e tal, e alguém chega pra atender, né? Pra mim super funciona, pra mim é muito bom isso. Aí eles já, olha, todos vão te ligar antes, entendeu? Ninguém vai chegar lá do nada, né? Sim. Então todos me ligam antes, agendam e aí eu atendo eles lá no escritório. E tu comentou então que na Smart Importado eu faço o trabalho de influenciadora, né? Mas sobre a engenharia, tu tem assim algum marketing? Como funciona? Da engenharia eu tô até tentando melhorar um pouquinho agora, postar mais no meu trabalho, porque eu não posto. Gente, eu não posto 1%, acho, do que eu faço, sabe? Porque eu faço muita coisa, né? Eu faço o projeto, daí eu acompanho a obra. E daí eu vejo o celular, e daí eu tô assim o dia inteiro respondendo jeito. Então eu trabalho bastante até, tipo, às vezes eu trabalho até às 11, sabe? E tu não pensa em contratar alguém pra te ajudar? Aí agora, então, graças a Deus, eu comecei, então, eu tenho ajuda agora. Então, até pouco tempo atrás eu tava fazendo tudo sozinha, só que daí chegou um período que eu já tava fazendo tudo meio meia boca, né? Então agora eu tenho uma engenheira civil que me ajuda. Ela me ajuda online, então eu faço a primeira parte do projeto, os complementares ela me ajuda a fazer, a obra sou eu que tenho que ir, né, porque eu sou formada, e na parte da Smart, então eu também tenho ajuda, meu marido me ajuda a responder, ele fica lá o dia inteiro respondendo, e aí ele também às vezes me ajuda a fazer a venda, leva pra mim, ele é o meu mototáxi, o motoboy, o meu motoboy, ele que leva, às vezes ele que entrega, às vezes ele já sabe passar o cartão, essas coisas tudo, né? E às vezes ele também, ele me ajuda a medir, né? Quando eu tenho que medir uma casa. Contigo na... Ele me ajuda em tudo, venda, né? Ele tem o trabalho dele, mas eu sempre dou um jeitinho dele me ajudar, né? Durante o dia. Dá uma desviada. Sim. Então ele me ajuda bastante também. E daí fora que agora eu também terceirizo alguns projetos, né? Eu tenho parceria, então, como eu expliquei pra vocês, com algumas colegas.
Então, quando eu pego uma obra um pouquinho maior, eu terceirizo algumas coisas, né? Daí eu não fico sobrecarregada e consigo pegar mais coisas. Sim. Então, a gente vai se virando. Mas eu até tô pensando isso para ano que vem, eu quero contratar uma estagiária. Eu tentei esses dias contratar e aí apareceu essa engenheira civil, né? Que eu tô trabalhando por enquanto online com ela. Sim. Mas assim, depois eu queria ter alguém lá. que nem tivesse um pouquinho, né? Um meio turno, e daí também, geralmente é estudante. Eles E eu acho que pra ela é melhor também. Pra pessoa que quando você vai fazer o estágio, ela tá contigo ali, tu conseguindo auxiliar presencial, acho que é mais eficaz, né? E daí às vezes a gente precisa também, às vezes a gente tem que ir 2 obras ao mesmo tempo, né? Ela também poderia me ajudar. Né? E também tu abre uma oportunidade, né? Sim. Tu sabe o quanto tipo, é importante isso, Com tu também certeza. iniciou, vai pegando experiência, né? Sim. É bem legal. E quais tu julga assim os maiores desafios de empreender? Vários. Muitos. Olha, assim, eu acho que o principal deles é que tu tem que se organizar financeiramente, né? Porque tem meses que, bom, claro, eu tenho 2 áreas totalmente diferentes, então às vezes uma tá mais ou menos, a outra tá boa, então compensa. Mas tu mistura os valores? Não, agora, hoje não mais, eu já cometi esses erros. As maiores dificuldades são essas, tem que se organizar financeiramente, eu acredito. Quando eu saí da CLT, eu acho que eu tinha guardado 7 meses de salário. Nossa, se organizou Eu bem? sou bem organizada, então eu pensei assim, que eu era bem pessimista. E eu pensava assim, se não der certo, eu tinha aqueles 7 meses guardados. Seguro-desemprego. Então, acho que a principal dificuldade é essa. E assim, eu tenho várias. Tive várias no início, assim, o que acontecia. A Letícia sabe, eu pedi assim, Letícia, mas não acontece nada de errado na tua loja. Daí, porque assim, meus pais são CLT. Eu tenho poucos amigos que eram empreendedores, né? E eu adorava quando ela me contava o que às vezes acontecia um problema. Porque eu pensava, nossa, não é só comigo, então. Daí eu tinha uma outra amiga que eu também pedia, a Vanessa, né? Eu dizia, me conta aí o que dá de perrengue. Assim, no início eu tinha bastante dificuldade em lidar com os clientes. Principalmente da Smart. Acontecia um problema num aparelho. Eu queria resolver na hora. Aí eu ligava, eu tenho parceria com o técnico, ligava pra ele 10h30 da noite. Porque o cliente precisa do celular e tem que arrumar esse telefone. E ele dizia, mas o que aconteceu com o celular, Mônica? Vamos avaliar amanhã. Não, ela falou que não fez nada. Eu acreditava. Eles não fazem nada. Eu acreditava, eu era bem inocente, entendeu? Eu acreditava. Acho que muitos até tu falei, Mônica, calma, não é assim. Sim, eu era bem inocente. Então, eu não entendia, sabe? Eu achava que o que eles falavam era aquilo e deu. Tipo, apareceu uma vez um cliente que tava com a tela quebrada e ele me disse, eu não quebrei. E eu achei, então ele não quebrou. Assim eu era. E daí, então isso no início, aí também, essa cliente específica, eu ainda ajudei a pagar metade da tela dela, eu lembro disso. E daí, depois ela saiu falando mal de mim, sabe? E eu pensava, por que isso tá acontecendo se eu fiz tudo, né? Então, eu queria agradar a todos no início. Eu queria agradar todo mundo, eu não queria que ninguém falasse mal. E depois tu entende que não é assim, tu não vai agradar todo mundo. Não vai. Por mais que tu se esforce, tu vai fazer o máximo, tu nunca vai agradar todo mundo. E eu tinha essa dificuldade. Hoje em dia eu sou bem menos ansiosa. Se chegar a dar um problema primeiro, eu vou avaliar, ver se realmente é um problema do aparelho ou se foi mau uso, né? E tudo tem um tempo, né? Tu vai lá comprar o celular na loja, daí tu vai chegar lá, eles vão te trocar na hora? Não, eles vão avaliar o aparelho. Então, a garantia da Smart, do seminovos, é eu que dou, né? Então, é do meu bolso que sai, né? Então, essas dificuldades eu tive bastante, assim, que é lidar com as pessoas, né? Alguns agem de má fé, infelizmente, né? Claro, eu tenho muitos clientes muito queridos que, né, chegou já a dar algum problema e eles super entenderam, sabe como é que é. Eu tive uma fasezinha daí, assim, eu tive vários problemas e dificuldades, principalmente na Smart, assim, porque na obra é mais tranquilo, dá um problema, tu tem que achar uma solução, né? Sim. E
na Smart eu tive roubo, eu tive carga roubada, celular roubado. Aí eu tive outro que chegou e deu problema no lote, o fornecedor sumiu, não resolveu, e eu tive que pagar do meu bolso. Assim, até a principal dificuldade foi até achar fornecedor bom, né? Até conseguir se estabilizar no Sim, mercado. sim, e teve vários assim que eu tive, então No começo não tem caixa, daí tudo é mais Isso, difícil, né? E assim, nem eu entendia direito como é que funcionava os seminovos, a gente vai aprendendo, né? Hoje eu já sei, né, da qualidade, eu olho o celular e já sei dizer, né, então eu tenho bastante experiência, né, já estou há tempo com isso. Hoje já tá mais tranquilo, mas essas minhas foram as minhas principais dificuldades, assim. Também questão financeira, então teve um período ali que eu misturei um pouquinho e também deu errado. Aí a gente, assim, a gente tem que cair e levantar, cair e levantar e aprendendo. E aprender com erro, acho que o mais importante é aprender com erro, né? Aprender com Errar é humano, mas errar 2 vezes mesmo, aí já é burrice. Tem que persistir, né? O empreendedorismo é persistir. E tu tem alguma dica, assim, pra quem quer começar a empreender? Olha, eu acho assim, ó, seguir um pouquinho na tua intuição, né? Quando eu resolvi, então, sair da CLT e permanecer, vai ter pessoas que vão se preocupar bastante com você, né? Principalmente teus pais, teus familiares, teus amigos. Mônica, mas será que tu tá fazendo certo? Então tu tem que ter um pouquinho de seguir tua intuição, né? Porque eu, por exemplo, eu tive esse preconceito, né, da Smart, por ser engenheira, e eu tinha uma intuição boa sobre isso, eu não sei explicar. Eu pensava se isso vai dar certo e pronto. E aí quando eu decidi então empreender, meus pais ficaram um pouquinho preocupados, né? Meu, Mônica, mas se não der certo, tu vai sair da construtora, que tu tá bem, não sei o quê. E eu dizia, gente, se não der certo, eu começo de novo, Sim, né? Eu arrumo outro emprego. Meu, e se tu não conseguir no consultório, eu tive um trabalho de eventos, sabe? Não tenha medo não tenha medo de errar. Acho que tu tem que ter, assim, seguir teu sonho mesmo, assim. Se tu, que nem a Letícia, um exemplo, né? Ela largou a loja que tava super bem e agora ela vai começar um outro nicho de repente, né? Também me chamaram Todo do nome, mundo meu deve Deus, ter. como assim tu vai vender a loja? Todo mundo deve ter te falado, né? Meu Deus, será que tu tá fazendo certo? Mas tu tem que fazer ali, a vida é curta. Se tu sabe que já deu aquilo ali no teu patamar ali, tu tem que dar o próximo passo. Pode ser que no começo eu caia, que nem, por exemplo, agora não tô tendo uma renda, né? Mas daqui a pouco eu sei que vai dar certo. É que nem tu falou da Smart, assim, ó. Eu ainda não sei o que, mas eu sinto que vai dar certo. Sim. Só que ainda não me veio na cabeça o que. Mas eu tenho essa intuição também, tipo assim, que vai dar certo, vai dar sabe? certo. Só que eu precisava me liberar de uma coisa Claro. Pra focar em outra. E aí a outra dica seria a organização financeira ser possível, né? Porque nem todo mundo tem essa oportunidade de se organizar, né? Que nem eu comecei a empreender já ganhando um salário, né? De CLT, então pra mim eu conseguia ali guardar um dinheiro, né? E o dinheiro da Smart eu ia reinvestindo, né? Então eu consegui criar um caixa. E se tu conseguir se organizar financeiramente pelo menos para uns 3 meses, né? Porque eu acho bem importante, se tu não tem assim ninguém pra te apoiar financeiramente, né? Se der algum problema, tu ter um valor guardado, caso tu se aperte, porque às vezes tu começa, demora. A Smart demorou 1 ano pra eu começar a tirar o lucro, né? Mas geralmente, né, tipo 1 ano até que começa a girar de verdade, assim, né? Não é uma coisa que entra, tem que ir investindo, né? Não vai ser do primeiro que a gente já vai tirar um lucro. E assim, não desistir, porque acontecem problemas, teve problema. Eu passei por fases, parece que são fases. Que vai ter problemas e daí vai aparecer mais e mais e mais, e daí tu pensa, meu Deus, será que tá certo? Não vai terminar nunca. E persiste, assim, se tu acha que vai dar certo, persiste, porque uma hora vai dar certo. E o meu último conselho é uma coisa que eu tô fazendo já faz uns 5 meses. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito pessimista. E eu queria mudar isso, sabe? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre lei da atração e o que vai impactar na minha vida eu ser mais positiva.
E eu comecei a ser mais positiva. Nem que eu não acreditasse no que eu tava falando, todo dia antes de dormir eu pensava: amanhã eu vou ter um ótimo dia, amanhã eu vou ter uma notícia maravilhosa e amanhã vai aparecer um dinheiro inesperado pra mim. Gente, a minha vida mudou totalmente faz 5 meses. Eu acho, é um papo de louco, assim, mas se tu for, É que se tu não acredita, não funciona. se tu for estudar sobre isso, sobre física quântica, sobre o que tu fala atrai, vai mudar a vida de vocês. Claro, eu não sei se vocês praticam, mas a minha vida, desde que eu comecei a ser mais positiva, ela se transformou. Apareceu muita oportunidade pra mim, começou a dar tudo certo, assim. E daí, eu lembro que eu tinha um celular lá que ele tava tempo parado no estoque e eu comecei: muito obrigada, Deus, por eu ter vendido esse celular. eu falava como se eu já tivesse vendido ele. E deu 2 dias eu vendi, sabe? É umas coisas bem assim que É loucura, né? é uma loucura. E aí eu também lembro que eu tava precisando de um valor específico, porque eu queria comprar alguma coisa lá pro meu escritório, que era um valor alto. E eu comecei: obrigada por esse X valor inesperado que apareceu. Não deu 3 dias, eu fechei um projeto naquele valor. Sério, então... Tem que acreditar. Tem que acreditar que vai dar certo. Eu acho que quem tá empreendendo não pode pensar negativo. Tem que pensar positivo, sabe? Que vai dar certo, porque tu tem que acreditar, né? Às vezes Se tu não primeira pessoa acreditar. E acho que mais é isso, né? Tem bastante conselho, assim, mas os que eu me lembro agora, Sim, os principais. os principais seriam esses. Eu acho que essa coisa, às vezes a gente fala que parece meio de louco porque é algo que não é palpável, Não, né? Mas tenho vários relatos assim também, tipo, que as pessoas falam, né? Tipo, joga pro universo que realmente, tipo, vem pra ti. E eu acho que é bem isso, assim, quanto mais positivo tu jogar, mais benéfico vai ser. Tem bastante vídeo no YouTube sobre isso, no TikTok, no Insta, Sim. que fala sobre isso, sobre o que aconteceu quando as pessoas começaram a praticar e mudou. Aí então, agora aparece bastante pra mim, porque eu tô olhando bastante. Acho que vale bastante a pena dar uma estudada sobre isso. Sim. Então tá, Mônica, queremos te agradecer, né, pela oportunidade de conhecer mais tua história e toda a tua história do empreendedorismo, né? Acho que vai agregar para muitas pessoas que querem também sair, às vezes, do CLT, né, e ter essa oportunidade. A gente quer agradecer também aos nossos patrocinadores, que é a Autocervo, Sorve Mania, o Espaço Animal, a Minha Estética e também o nosso lanche de hoje, que foi ofertado pela Simone Monteiro, da Doces Gourmet.